Oi, gente. Bom dia. Vou começar mais uma aula de história, tá certo? Abra na matéria de história. Nossa primeira aula de história. Temos aqui a aula de história, primeiro bimestre, Escola Estadual Santa Luzia, professor Carlos Júnior. O título da aula é A Descoberta do Brasil e a Colonização. Coloque esse título aqui, tá certo? Aqui, ó. Eu vou grifar aqui, ó. Marquei. A descoberta do Brasil e a colonização, tá bom? Aí aqui nós temos, gente, a chegada, né, dos portugueses ao Brasil. A gente vai lendo algumas coisas aqui, vai dando algumas explicações a mais que no texto não tem, tá bom? O que tiver aqui, gente, a gente vai anotar. O professor a gente vai anotar, porque é conteúdo escolar na matéria de história. Colocou aqui, ó, tema. Bom, daqui a pouco, acho que na próxima a gente vai começar a usar o livro. Mas essa primeira aula aqui, a gente vai anotar algumas coisas, tá bom? O que eu pedi para você escrever, você escreve, que é conteúdo, para quando tiver a atividade, vocês terem de onde estudar, olhar para responder, ok? A descoberta do Brasil. A gente sabe que o Brasil, assim, para a Europa, para os portugueses, foram descobertos em 1500, sabendo que aqui já habitava os índios, tá bom? Os índios, povo indígena. E por volta de 1530 vai começar o processo chamado de colonização, que é um processo de que o Brasil se torna colônia de Portugal e a coroa portuguesa, que é o rei, né? Ele envia homens para cá para explorar o território brasileiro, né? Em busca do pau-brasil, em busca de ouro, explorando os índios. Tudo isso aqui a gente vai ver na aula de hoje, tá bom? Primeira coisa, a gente vai anotar aqui, ó, que é a chegada dos portugueses, uma imagem, né? Colonização portuguesa no Brasil teve como principais características civilizar, exterminar, porque exterminou muitos índios, a gente vai ver, né? Quando eles chegaram aqui, tinha por volta de 5 milhões de indígenas. Muitos morreram com doenças, muitos foram mortos realmente, porque muitos deles não queriam ceder à escravidão dada pelos portugueses, pelos europeus. Então, uma das funções dos portugueses aqui, dos europeus, era exterminar, né? Exterminar os índios. E explorar. E também povoar. Veio muita gente da Europa para cá, né? Conquistar e dominar. Sabemos que os termos civilizar, explorar, exterminar, conquistar e dominar estão diretamente ligados à relação de poder de uma determinada civilização sobre outra, ou seja, os portugueses submetendo ao domínio e conquista os indígenas. Já os termos explorar, povoar, remete à exploração e povoamento do novo território, América. A partir de então já sabemos de uma coisa, que o Brasil não foi descoberto pelos portugueses, pois, afirmando isto, estaremos negligenciando a história dos indígenas, povoadores que viviam há muito tempo nesse território, antes da chegada dos europeus. Portanto, o processo de colonização portuguesa no Brasil teve um caráter semelhante a outras colonizações europeias, como, por exemplo, a espanhola, a conquista e o extermínio dos indígenas. Sendo assim, ressaltamos que o Brasil foi conquistado e não descoberto. Então, aquele tempo que se dizia muito tempo atrás, quando a gente estudava, né? Eu mesmo estudava, dizia a descoberta do Brasil. Inclusive, o tema da aula é a descoberta do Brasil, né? Descoberta e colonização do Brasil. Só que o termo hoje a gente se utiliza mais para que o Brasil foi conquistado a partir do ano de 1500. Mas que o Brasil já existia, né? Pois os indígenas já estavam aqui, ok? Vocês vão anotando isso aqui, ó, tem que escrever do jeito que está aqui, ó. Terminamos aqui, né? Aí tem aqui a continuação. A coroa portuguesa, quando empreendeu o financiamento das navegações marítimas portuguesas no século XV, tinha como principal objetivo a expansão comercial e a busca de produtos para comercializar na Europa. Olha, obtenção do lucro, mas não podemos negligenciar outros motivos, não menos importantes, com a expansão do cristianismo, do catolicismo, o caráter aventureiro das navegações, a tentativa de superar os perigos do mar, perigos reais e imaginários, e a expansão territorial portuguesa, territórios além do mar. Além mar. Deixa eu marcar aqui, vocês vão escrever isso aqui também. Porque quando
os portugueses decidiram vir para cá, eles vinham com o objetivo de explorar a terra, de descobrir, conquistar terras, conquistar riquezas, né? Algumas linhas de estudiosos dizem que porque os índios receberam o nome de índios, né? Alguns historiadores dizem que é porque eles estavam querendo ir para a Índia, que é um país dos maiores países do mundo, né? E naquela época eles queriam explorar a Índia. E sendo que a rota marítima pelas viagens marítimas, a viagem marítima é a viagem de navio, né? Não tinha avião na época, não tinha carro, era por meio de navio. E nessa viagem marítima vieram parar aqui na América do Sul, tá bom? Mais precisamente aqui no Brasil. E com isso, o que acontece? Quando chegaram aqui, disseram, esse povo aqui deve ser a Índia. Aí começou a chamar os povos que aqui estavam de índios. Por isso que eles receberam o nome de índio, porque imaginavam que tinha chegado lá na Índia, certo? No país chamado Índia. Ok? Aí vocês anotam isso aqui. Aí vai prestando atenção agora na explicação. Pronto, vocês anotaram isso aqui, ó. Qualquer coisa da pausa no vídeo, anota isso aqui. E onde está de amarelo aqui, ó. Anotou? Vamos para mais uma imagem aqui, ó, como vocês chegando no Brasil. Na verdade, o Brasil e a América do Sul foram explorados não só por portugueses. Teve os holandeses, teve os espanhóis, teve os franceses, tá certo? Lá na frente, quando a gente for estudar sobre capitanias hereditárias, a gente vai ver lá a divisão do território brasileiro entre Portugal e Espanha, que já estavam aqui. Tem os holandeses também que tomaram conta um tempo de uma parte do Brasil, mas depois os portugueses conseguiram se estabilizar melhor. Então, os outros países da América do Sul, todos eles falam espanhol, né? E só o Brasil fala português, porque a predominância dos portugueses aqui no Brasil foi mais forte, né? Vocês consolidaram muito aqui no território brasileiro. E nos outros países foi a Espanha, né? Porque na Espanha o idioma é espanhol. Então, quando chegou aqui, eles queriam forçavam os índios a aprender o idioma deles, que é o português, porque a gente fala português, ensinar a cultura deles, né? E dentro dessa cultura estava a religião, que é a religião católica, que na época e até hoje né? É a religião predominante no mundo, ok? Que é o cristianismo católico romano, tá bom? No ano de 1500, os primeiros portugueses chegaram ao chamado Novo Mundo, a América. Qual era o Novo Mundo em 1500? A América, porque a Europa já é antiga, né? Já existia a Europa. E com eles o navegador Pedro Álvares Cabral, que é conhecido como descobridor do Brasil, né? Deixa eu marcar aqui, ó. Pedro Álvares Cabral. Pronto, vocês vão anotar isso aqui também, tá bom? A partir daqui, ó, no ano de 1500, pode anotar. Desembarcou no litoral do novo território. Litoral é a região de praia, tá bom? Logo, os primeiros europeus tomaram posse das terras e tiveram os primeiros contatos com os indígenas, denominados pelos portugueses de selvagens. Chamavam os índios de selvagens, diziam que não tinha cultura, né? Não tinha cultura europeia, mas a cultura deles tinha, né? Que é o costume de cultura, é costume que eles tinham, que eles comiam a religião deles. A religião deles era o que? Adorar a natureza, né? O deus do sol, essas coisas assim. Alguns historiadores chamaram o primeiro contato entre o português e o indígena de encontro de culturas. Mas percebemos com o início do processo de colonização portuguesa um desencontro de culturas. Na verdade, foi um desencontro, né? A cultura portuguesa, a europeia, falando assim, que tinha a religião, que adorava um só Deus, né? Que é o Deus cristão. E na cultura indígena, não, totalmente diferente. Eles andavam nus, né? Os europeus com roupa. Tudo isso teve um desencontro, né? Continue escrevendo esse conteúdo, faz de conta que você está na escola, copiando o conteúdo que às vezes a gente coloca no quadro, tá bom? Que a gente utiliza o livro, mas também tem conteúdo que não tem, assim, do jeito que está aqui, no livro. Então a gente copia no quadro e vocês copiam no caderno. Isso é bom para melhorar a escrita, também e leitura, né? Que você escreve e está lendo. Pronto, aí continua, em desencontro de culturas, começando então o extermínio dos indígenas, tanto por meio dos conflitos entre os portugueses quanto pelas doenças trazidas pelos europeus, como a gripe e a sífilis. Então, os indígenas começaram a ser minados, muitos deles morrerem, né? Tinha 5 milhões, hoje no Brasil tem cerca de 300 mil, né? Indígenas, 400 nessa faixa, ou seja, a queda de indígenas que era para ser multiplicada foi se acabando, né? Por muito disso, culpa dos europeus, dos portugueses, que
matavam, exploravam, passavam doença para eles, e eles foram morrendo. Entre 1500 e 1500, aqui é mais imagem, né? Entre 1500 a 1530, os portugueses efetivaram poucos empreendimentos no novo território conquistado. Algumas expedições chegaram, como a de 1501, chefiada por Gaspar de Lemos, a expedição de Gonçalo Coelho, de 1503. As principais realizações dessas expedições foram nomear algumas localidades no litoral, confirmar... Isso aqui não precisa copiar, tá certo? Confirmar a existência do pau-brasil e construir algumas feitorias. Então, esse texto aqui, ó, não precisa copiar, só você vai lendo. Eu estou lendo para vocês, né? Então, no Brasil tem uma árvore que é chamada pau-brasil, que foi muito explorada, né, pelos europeus. Eles levavam para a Europa essa madeira, né? Cortavam essa árvore, levavam para lá, que é o nome da árvore é pau-brasil. Por isso que o Brasil é chamado de Brasil, em homenagem à árvore chamada pau-brasil. Então, o que acontece? Pegava essa madeira lá e vendia para fazer móveis, espremiam eles, pegavam aquele suco dessa árvore, fazia tinta para pintar tecido, fazia instrumentos musicais, até no livro didático mostra isso aí, para que servia o pau-brasil para os europeus. Então eles arrancaram muitas árvores, né, para explorar lá na Europa e fazer comércio dela, tá bom? Então o primeiro item explorado no Brasil foi os índios e o próprio pau-brasil, ok? Aqui até agora não copie não. Em 1516, Dom Manuel I, rei de Portugal, enviou navios ao povo território para efetivar o povoamento da exploração, instalaram-se em Porto Seguro, mas rapidamente foram expulsos pelos indígenas. Até o ano de 1530, a ocupação portuguesa ainda era bastante tímida. Somente no ano de 1531, o monarca português Dom João III enviou Martim Afonso de Souza ao Brasil, nomeado capitão-mor da esquadra e das terras coloniais, visando a efetivar a exploração mineral e vegetal da região e distribuição das sesmarias, que era um lote de terra. Quando a gente for estudar sobre sesmaria, a gente vai explicar melhor que era a divisão do Brasil em lotes, né? E que esses lotes foram explorados, né? Cada região explorava algum minério, ouro, pau-brasil. Depois, mais na frente, teve a plantação de cana-de-açúcar, né? Para vender açúcar para a Europa. Tudo isso a gente vai ver. Aí aqui, gente, tem assim, olha. Vamos agora assistir esse pequeno vídeo sobre a história do Brasil, tá bom? Vamos lá. Começar daqui a pouco o vídeo e que é um pouco sobre, deixa eu ver aqui se vai abrir agora, preste atenção, depois a gente volta para a minha explicação, ok? Esse é um link que vai direto para o YouTube e vai mostrar como é que alguma coisa sobre a aula de história que a gente está vendo, ok? Vamos já começar, a internet está um pouco lenta. Tá vendo esse número? Aqui é Ele pode mudar a sua vida. Né? É isso mesmo, mudar a sua vida financeira da água para o vinho. Para o vídeo em si. Preste atenção. Vocês devem saber que antes do Brasil ser um país, ele foi colonizado por Portugal, durante quase 300 anos. E é sobre isso que vamos falar na aula de hoje. Depois que Pedro Álvares foi embora, o Brasil ficou servindo para piratas, náufragos e degredados. Nesse período, deu início à primeira economia do Brasil, que era a extração do pau-brasil, o Ibirapitanga, como diziam os indígenas. Essa economia mobilizou o comércio clandestino, e é por causa dessa madeira que chamamos Brasil. Alguns traficantes de pau-brasil começaram a usar a mão de obra indígena para a extração do pau-brasil. Muitos eram escravizados à força, muitos trabalhavam em troca de objetos, e era a prática do escambo. Em 1530, inicia a colonização portuguesa no Brasil, com a vinda de Martim Afonso de Souza. Ele ainda fundava a primeira vila do Brasil, em São Vicente, e divide a colônia em faixas de terras, chamadas de capitanias hereditárias. De Portugal vieram os jesuítas, como o padre Anchieta. Ele começou a catequizar alguns indígenas, ensinando o cristianismo para eles. Vou falar para vocês de um homem muito especial.
Vocês sabem quem ele é? O cacique? Não, é Jesus. Anchieta ficou conhecido por intermediar a paz entre indígenas e portugueses e ter fundado a cidade de São Paulo em 1554. Nos meados do século XVI, os franceses invadiram o Brasil e fundaram a França Antártica, em plena Baía de Guanabara. Là, mas que bela paisagem, não, monsieur? Mas nada que se compare com Paris. Eles foram expulsos por Estácio de Sá, que fundou o Rio de Janeiro em 1564. Nas capitanias, principalmente de Pernambuco e de São Vicente, foi introduzido o cultivo de cana-de-açúcar. No Nordeste, a cana tornou-se a principal economia do Brasil e houve uma grande ocupação naquela região. Inclusive, a primeira capital do Brasil era a cidade de Salvador. Para a mão de obra da economia açucareira, os colonizadores trouxeram escravos africanos para trabalharem nos engenhos. A vinda de escravos africanos para o Brasil contribuiu para a miscigenação e para a formação de uma identidade. Com o sucesso do açúcar, os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro e começaram a investir nos senhores de engenho. Foi fundado Recife e Olinda, e Pernambuco passa a ser o maior produtor de açúcar da colônia. Nós holandeses não somos invasores. Somos contribuidores da organização da economia açucareira. A colônia começa a expandir com a vinda dos bandeirantes. Esses homens vinham à procura de ouro, mas escravizaram os indígenas. Por causa deles, parte da população indígena foi quase exterminada por completo. Se eu vejo um indígena, ou eu o escravizo, ou eu mato o infeliz. Com a descoberta de ouro em Minas Gerais, ocorre um aumento demográfico na região sudeste. Portugal começa a explorar cada vez mais os brasileiros e isso desencadeia uma série de revoltas, onde os brasileiros aparecem contra os portugueses. Essas revoltas são chamadas de revoltas nativistas. A colônia entra em crise. Os movimentos da independência, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, foram fracassadas. Mas os ideais não. Porém, o Brasil veio a tornar-se independente por um português, o Dom Pedro I. Pronto, gente. Aqui é tipo um resumozinho do que eu tinha falado, alguma coisa, né? Mas vocês vão ver aqui. Uma coisa importante que eu quero falar aqui sobre desse vídeo. Diz que lá de Portugal veio uns padres, né? O primeiro padre chamado Padre Anchieta. Aí veio com ele um grupo de jesuítas, que eram padres católicos, que tinham uma missão, eram missionários da Igreja Católica. E a missão desses padres jesuítas era exatamente ensinar os índios a serem católicos, a crer na religião cristã. E isso chamava de catequização, que até hoje a Igreja Católica tem, que é a catequese, aquele processo que você vai aprender os princípios básicos do cristianismo na visão católica, tá bom? Então, os jesuítas é uma coisa importante desse vídeo, que são padres católicos que vêm para catequizar os índios. Praticamente obrigar os índios a serem católicos, né? Muitos deles não queriam se converter ao catolicismo. E outro grupo também chamado os bandeirantes, que eles eram muito maus, pegavam os índios, escravizavam os índios, né? A mando dos grandes fazendeiros, para trabalhar na fazenda, na cana-de-açúcar, na exploração do ouro. E muitas das vezes os índios não aceitavam, e por isso tiveram que pegar povos africanos e fazer a escravização desses povos, né? Que eles iam nos navios chamados navios negreiros, que depois a gente vai estudar mais sobre isso. Muitos deles morriam na viagem, vinham no porão do navio, junto com os ratos, não se alimentavam. Muitos eram mortos naquela viagem da África até o Brasil. Eles tinham que ser lançados no mar, pegavam doenças, né? E veio para ser escravizado aqui, o povo afrodescendente, tá bom? Juntamente com os índios. Então, aqui a aula a gente continua um pouco. Vocês assistiram o vídeo? Aqui fala no litoral do estado de São Paulo. Martim Afonso de Souza fundou no ano de 1532 os primeiros povoados no Brasil. Vamos anotar isso aqui, tá bom? Que é o primeiro povoado do Brasil, que foram as vilas de São Vicente e Piratininga, atual cidade de São Paulo. Atual cidade de São Paulo. Então, a cidade de São Paulo, lá para 1532, era chamada Piratininga, que era uma vila. Ok? Deixa eu marcar aqui para vocês anotar. Pronto, vocês observaram o vídeo, eu já dei alguma explicação acerca do vídeo. E vocês anotem aqui, ó, porque qual foi a primeira vila, as primeiras vilas do Brasil? Vila de São Vicente e Piratininga, atual cidade de São Paulo. No litoral paulista, o capitão Moura logo desenvolveu o plantio da cana-de-açúcar. Os portugueses tiveram contato
com a cultura de cana-de-açúcar no período das cruzadas na Idade Média. Então aqui, gente, ó, o fundador das vilas no Brasil foi Martim Afonso de Souza. Tá bom? Se lá na frente cair, né, numa prova, num trabalho, num teste, quem foi o fundador de vilas no Brasil, as primeiras vilas? Martim Afonso de Souza. Tá bom? Como era o nome dessas vilas? São Vicente e Piratininga, atual cidade de São Paulo. Ok? Eles foram lá e começaram já a explorar, desenvolver o plantio de cana-de-açúcar. E os índios, né, e os escravos africanos ficaram amando deles, né, obedecendo tudo eles. Aqui está aqui os índios, né? Aqui é a chegada dos europeus, a imagem. Isso aqui que a gente vai ler agora não precisa anotar, tá bom? As primeiras experiências portuguesas no plantio e cultivo da cana-de-açúcar e o processo da cana-de-açúcar nos engenhos aconteceram primeiramente na Ilha da Madeira, situado no Oceano Atlântico, a 978 km a sudoeste de Lisboa, próximo ao litoral africano. Em razão da grande procura e do alto valor agregado a este produto na Europa, os portugueses levaram a cultura da cana-de-açúcar para o Brasil. E em virtude da grande quantidade de terras, da fácil adaptação ao clima brasileiro e das novas técnicas de cultivo, desenvolvendo-se os primeiros engenhos no litoral paulista e no litoral do Nordeste, atual estado de Pernambuco. A produção de cana-de-açúcar se tornou um negócio rentável. Gente, olha, então quando começou o desenvolvimento do plantio de cana-de-açúcar, começou a se ter no Brasil um negócio chamado engenho, que era uma grande fazenda. Depois a gente vai estudar melhor sobre isso. Tem uma imagem, vai ter imagem do engenho. Inclusive na sala de aula a gente faz maquete sobre o engenho da senzala. Esse engenho não era só onde fabricava açúcar, que era um local lá dentro da fazenda que pegava a cana, moía, né? E depois colocava aquele caldo no sol para petrificar. Aí dali virava os açúcares cristalizados e vendia para a Europa. E esse engenho não era só a fábrica lá dentro, era toda a fazenda. Lá tinha a cana-de-açúcar plantada, lá tinha a senzala, onde ficavam os escravos, né? Eles trabalhavam 16 horas por dia, sem ter alimentação adequada, e quando não trabalhava, não queria trabalhar, ia para o tronco levar chicotada, tá bom? Muitos fugiam. Aí o senhor de engenho contratava os bandeirantes para ir capturar esses indígenas, ou esses escravos que fugiam, os escravos africanos fugiam, para estar de volta na fazenda para ser explorado. Tá bom? Isso aqui não precisa anotar, porque vai ter uma aula específica só sobre isso. A gente está tocando para vocês já ir se situando na história do Brasil. Para desenvolver a produção de cana-de-açúcar, os portugueses utilizaram nos engenhos a mão de obra escrava, os primeiros a serem escravizados. Pronto. Isso aqui, ó, aí vai copiar. Para desenvolver a produção de açúcar, a partir daqui, ó, grifei, ó, você começa a copiar. Para desenvolver a produção do açúcar, os portugueses utilizaram no engenho a mão de obra escrava. Os primeiros a serem escravizados foram os indígenas, posteriormente foi utilizada a mão de obra escrava africana, o tráfico negreiro, que era o que vinha no chamado navio negreiro. Neste período se tornou um atrativo empreendimento juntamente com os engenhos de açúcar. Gente, é o seguinte, depois a gente começou, hoje é só sobre o início da história do Brasil, é o início, tá bom? Nas próximas aulas de história a gente vai estudar mais sobre o engenho, a exploração dos escravos, quanto tempo eles trabalhavam, né? O que eles comiam, como eles eram explorados, como eles chegavam a ser mortos, tá certo? Na parte do vídeo diz que o Brasil se tornou um país de miscigenação, ou seja, uma mistura de raça, ou seja, a mistura do povo indígena com o povo africano e com o povo europeu. Tá bom? Por isso que o brasileiro é tão diferente. Ok? Cada um é mais clarinho, outro é mais moreninho, outro é mais... os traços são diferentes, né? Dependendo também da região do Brasil que você mora. Então teve uma exploração de todos esses povos. Então tem um trabalho aqui de história, vocês vão fazer no caderno de história, na matéria de história, tá bom? Essa aula é só um início, depois a gente vai estudar muito sobre a história do Brasil, muita coisa mesmo. Vai ter trabalhos muito importantes, a gente vai fazer maquete. Claro que isso é quando a gente voltar na aula presencial, mas por enquanto a gente está, né, estudando a parte teórica. Então, aqui a primeira pergunta, trabalho de história, aluno, data, vocês terão até terça-feira próxima para me enviar a foto desses conteúdos que a gente anotou na matéria de história e a atividade feita. Tá bom? Número 1. Qual português é tido como quem descobriu o Brasil? A gente viu lá. Quem é?
que chegou no Brasil? Todo mundo sabe, né? Decorado. Qual foi o primeiro produto brasileiro explorado no Brasil? Qual foi? Fácil, né? Antes da cana-de-açúcar. 3. Os escravos da África vinham nos navios. Lembra que eu falei nos navios, chamados navios, que eles morriam lá? Não está escrito aqui, não. Tem só uma palavrinha aqui, por aqui, ó. Navios o quê? Porque tem esse nome, porque os escravos vinham lá embaixo, né? Vinham da África. Qual era o nome da primeira vila do Brasil? A gente viu ainda agora. Os portugueses buscavam os produtos brasileiros para vender na... Qual era o continente que os portugueses vendiam? Era na América, era na África, era na Europa. A gente viu tudo isso na aula de hoje. Aqui é quem já estava. Tá faltando um M aqui. Pera aí. Quem já estava aqui antes dos europeus chegarem? Quem era que estava? Fácil, né? Qual religião os portugueses trouxeram para o Brasil? Que quiseram catequizar os índios. Catequizaram, né? Como é o nome da religião? Sobre a exploração dos escravos, responda. Os senhores de engenho moravam na... Isso aqui, gente, eu vou responder porque eu não tenho o texto aqui. Mas os senhores de engenho, que eram os donos das fazendas, os engenhos de açúcar, que produziam açúcar, eles moravam em umas grandes casas. Depois a gente vai ver fotos, eu tenho fotos, então vou mostrar a vocês. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Numas casas muito bonitas, chamada Casa Grande. Tá bom? Deixa eu só mostrar aqui. Eu tenho um arquivo, mas eu vou procurar aqui na internet. Casa Grande. Para vocês ficarem, né? É bom, porque o visual é legal. Você visualizar. Chamada Casa Grande. Então, os senhores de engenho moravam nessas casas muito grandes, com alpendres, bem ventiladas. Moravam lá as casas grandes e as sinhás, que eram as esposas do senhor de engenho, que era o dono da fazenda, e as filhas dele, tá bom? Deixa eu ver aqui se aparece alguma imagem. Casa Grande, imagem. Apareceu. Apareceu o comentarista da Rede Globo. Deixa eu ver aqui no outro portal. Então, a atividade vai mostrar. Eu já vou mostrar a vocês aqui. Aqui é só para mim. Pronto. Os senhores de engenho moravam na... Aí você vai colocar Casa Grande. Eu estou respondendo com vocês, estou ajudando. Já os escravos moravam na senzala, que eram os quartinhos minúsculos, né? Que cabia poucas pessoas. E eles botavam 16, 18, 20 escravos ali, dormindo um por cima do outro, né? Na verdade, só ficava lá na hora que ia dormir, né? Deixa eu mostrar aqui. Casa Grande, no outro portal mostrou o comentarista. Casa Grande. Imagem. Quero que vocês vejam mais ou menos como é que era a casa. Deixa eu ver aqui. Casa Grande. Espera aí. Dos senhores de engenho. Dos senhores de engenho. Vamos ver o que vai aparecer. Agora sim. Pronto. Aqui, ó. Pronto. Essa imagem aqui é bem legal. Porque vai mostrar, gente, ó. Aqui era o local onde fabricava o açúcar. Tá vendo a moinha aqui, ó? Os escravos trabalhando. Olha a casa grande aqui com varanda, né? Ó, os escravos trabalhando. Aqui certamente era a senzala. Que tinha os quartozinhos aqui, tá bom? Então a casa grande, ó. Deixa eu ver aqui se tem mais imagens. Ó, aqui é o moinho onde trabalhava, espremia a cana de açúcar. Eles mesmo, né? Ia rodando aquele moinho lá. Tá vendo? Aqui bem legal. Essa imagem eu tenho no meu computador, ó. Aqui é a casa grande. Tá vendo? Aqui é todo engenho. Aqui é a plantação de cana-de-açúcar. Aqui é um engenho propriamente dito, que é onde fabrica o açúcar, onde espreme a cana. Aqui tinha uma igreja católica, tá vendo? Dentro da fazenda tem uma igreja. Até hoje é assim, dentro da fazenda tem as igrejas, né? Que era exatamente para catequizar os índios ali. E aqui, ó, essa vilazinha aqui, né? Os comprido, era exatamente a senzala. Ficava nesses quartinhos aqui, ó. Que eram onde ficavam os escravos. E aqui essas casinhas maiorzinhas eram as casas dos bandeirantes, que era contratada pelos senhores de engenho, que moravam nessa casa grande, viu? Contratava os bandeirantes, que eram os capatazes.
se tornam os bandeirantes que ficavam viajando, né, capturando o índio, e os capatazes que eles vigiavam os escravos aqui, tá certo? E qualquer coisa eles davam chicotada, traziam o tronco e assim por diante. Ok? Então, geralmente quando a gente faz a maquete, a gente pega essa imagem aqui para fazer a maquete. Aqui são os animais, a cana-de-açúcar, aqui a fazenda, aqui o rio passando para mover aqui, ó, esse moinho aqui. Então, essa imagem é o que define melhor. Então, os senhores de engenho moravam na Casa Grande e os escravos moravam na senzala, tá bom? Na época do plantio de açúcar e venda de açúcar para a Europa. Pronto, então respondemos aqui até a B, né? Dá 8. 9. Pesquisa na internet como era uma casa grande, já mostrei, fácil, né? E desenha abaixo, em seguida pinte. Então você vai pesquisar Casa Grande dos Senhores de Engenho. Não vai mostrar Casa Grande normal, da atualidade, né? Casa Grande dos Senhores de Engenho. Aí vai mostrar lá como é que era a Casa Grande, você vai lá, desenha, deixa aqui umas 10 linhas, né? E pinta. Também pesquisa na internet a senzala, desenha e pinta abaixo. Como é que era a senzala? Você viu ainda agora, né? Qualquer coisa você pode até voltar ao vídeo da pausa e ver como é que era a Casa Grande, como é que era a senzala. E desenhar e pintar, tá bom? Essa é a última questão. Faça bem bonito. São 10 questões baseadas na sala de hoje. Qualquer coisa, não entendeu bem, professor, não entendi nada, volta do novo vídeo, assiste e você vai entender, tá bom? Terá até terça-feira para fazer a anotação desses conteúdos e enviar a atividade respondida. Um forte abraço do professor Cláudio Júnior a todos os alunos e até a próxima aula, tá bom?